Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade em estarmos na Tua presença. Obrigada, Senhor Deus amado, pelas bênçãos, Pai, recebidas de Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha nos dando sabedoria, Pai, da Tua palavra e fazendo assim a Tua vontade, Pai amado. Deus abençoa toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Abençoa aqueles que ainda irão chegar. Traz-os em paz, livra de todo o mal, Senhor. Abençoa toda a nossa família, Pai, vá livrando de todo o mal, vá salvando aqueles que ainda não te aceitaram, Pai, toca no coração de cada um, Senhor Jesus. Vá visitando também, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai, os hospitais, aquelas crianças de câncer, Senhor. Vá visitando cada uma, Senhor, vá colocando as Tuas mãos sobre a vida de cada uma delas, Pai, e vá repreendendo toda enfermidade, todo o mal, Senhor, no nome de Jesus. E vá fazendo, Senhor, a Tua vontade. Vá visitando a minha sogra, Senhor, dando saúde a ela, Pai. A irmã Josefa, Senhor. Márcia, vá visitando ela, Pai amado. E todos, Pai, que estão enfermos, Senhor. Faz a Tua vontade na vida de cada um, Senhor. Fica conosco nesta noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 33. Nasceu Jesus. Trinta e três. Cantor cristão. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vem pois dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte. Raia o dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó firma teu justo império, grato louvor, os homens, os anjos dei. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho querido. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino nascido. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-nos todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra
Iremos cantar o hino 28 ainda do nosso cantor cristão. Nasceu o Redentor. Alerta, terra entoa, o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o
seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Posso eu da morte réu gozar aventura tal? Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, esfinda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa alerta, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Mais uma vez. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Amém, né? Nasceu o Redentor. O nosso Cristo, Ele vive, não é? Ele está vivo. Amém? Iremos abrir as nossas Bíblias aqui em Isaías, capítulo 9, e apenas o versículo 6. Isaías 9, apenas o versículo 6, que diz assim. Vamos ler toda a igreja juntos? Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Que nosso Deus continue nos abençoando. Irei louvar o Senhor com o louvor. Peço que a igreja me ajude.
Um menino nasceu, o Filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros, e ele será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. O nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, seu reino é de amor e paz e verdade, Pai da eternidade, Emmanuel. Menino nasceu, o Filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros, e ele será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, seu reino é de amor e paz e verdade, Pai da eternidade, Emmanuel. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, seu reino é de amor e paz e verdade, Pai da eternidade, Emmanuel. Amém. É que o nosso Deus continue nos abençoando. Iremos ouvir o Ministério Feminino. Som. Som 2. Som. Som. Irei deixar aqui para a meditação da igreja. O Salmo 122, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. De Natal, dia de alegria, Jesus nasceu. Céus e terra celebram o dia do Rei. Por isso estamos aqui para cantar mais uma vez. Quanta euforia no dia de Natal, dia de alegria, Jesus nasceu. Céus e terra celebram o dia do Rei. Por isso estamos aqui pra cantar mais uma vez. É Natal, vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. Dia de Natal, dia de alegria, Jesus nasceu. Céus e terras celebram o dia do Rei. Por isso estamos aqui pra cantar mais uma vez. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. Glória a Deus nas alturas. É Natal, é Natal. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal, é Natal. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. Prega logo. Então prega logo. Sim. Eu canto. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus por sua bondade, por sua graça sobre nós. Eu quero ler com a igreja Mateus capítulo 1. E a partir do versículo 18.
Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, santo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar José, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, a gente tem, nesse período, a gente ouve tantas mensagens, né, e recebe tantas mensagens, né, com esse acesso que a gente tem hoje de comunicação rápida através do celular, da internet, e a gente tem e a gente recebe mensagens muito bonitas. A gente pode dizer até umas mais bonitas do que as outras, né, cada uma se sobrepõe. Mas, enfim, todas as mensagens elas são lindas no Natal. E eu lembro de um ocorrido, eu bem jovem ainda, trabalhava num mercado lá em Amaragi, e tinha um moço que trabalhava comigo, que ele já trabalhava lá há mais tempo do que eu. Além do meu patrão, ele era como se fosse o meu chefe lá, porque quando eu cheguei lá para trabalhar no comércio com ele, foi a pessoa que me treinou, né? E um dia, na semana do Natal, a gente discutiu. Eu e ele discutimos. Eu era desse tamanho que eu sou, só que mais fino do que Alessandro é, né? Então, dá para ver que não era muita coisa. Então, eu baixo, magro. Ele era um caba grandão, fortão, tipo assim, a altura de Pastor Pedro, forte. E quando se tratava digamos assim, de discutir, só precisava ele aumentar o tom de voz, que já era uma ameaça, já não baixasse o tamanho dele. Mas nesse dia eu estava tão decidido que eu estava certo, que eu fiquei o tempo todinho insistindo com ele. A discussão foi mais ou menos uma coisa assim, ele falando o que eu havia dito. Eu comentei que ele havia dito alguma coisa, que até hoje eu tenho a convicção de que ele realmente falou, e ele disse que ele não falou isso. Eu disse: você foi quem me falou isso. E ele não falou. Falou e não falou, falou e não falou. E eu sustentei que ele havia falado, e ele discutindo que ele não havia falado, e ele foi ficando estressado porque ele queria que eu me calasse. E eu estava muito macho, dizendo, eu estou, na verdade, que eu sei que ele disse, e foi a mim que ele disse, eu não sou doido, então você me disse, e ele não disse. E nessa coisa ele foi ficando assim, alterado, revoltado e bravo mesmo. E aquela senhora que eu falei domingo passado aqui, lembro que eu falei de uma senhora que me perguntou sobre o céu? Ela era a sogra da minha patroa nessa época, e da minha patroa naquele período, né, que eu trabalhava naquele lugar.
E essa senhora chegou, e como eu falei a semana passada, ela era uma senhora bastante religiosa. E nada mais assim danoso para o religioso é no Natal alguém ofender o outro. Porque Natal é tempo de paz, né? E ela percebeu que a gente, de alguma forma, estava se ofendendo ou se sentindo ofendido um pelo outro. E ela chegou assim e disse: gente, a gente está vivendo, a gente está no tempo do Natal. Tempo de paz. Tempo de amor, de perdão. Vocês estão discutindo um tempo desse. Então, eu acho assim que nas entrelinhas fica escrito assim. O roteiro é o seguinte: agora vocês têm que ter paz. Deixa chegar janeiro que vocês se mordem, se matam. Parece que a história, mas a ideia parece que é essa, irmãos. Mas a ideia do nascimento de Jesus, que a gente não vai falar agora, a ideia de Jesus ter nascido, ou o contexto de Jesus, onde Jesus nasce, o momento que Jesus nasce, tem realmente muitas lições para a nossa vida. A principal delas é: ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está entre os homens. Deus está entre nós, a partir do nascimento de Jesus. E se já havia um Deus com o seu povo na história de Israel, na história da humanidade, digamos que a partir de agora ficou selado. A partir de agora, Deus se humaniza. Ele assume não apenas aquela ideia que já havia em toda a história da Bíblia de formas do homem, que é a mão de Deus, o dedo de Deus, que Deus olha, que Deus fica de costas para Moisés, enquanto Moisés está ali passando. Essas ideias que nós temos de Deus, mostradas no Antigo Testamento, agora é mais do que essa ideia. Agora é um Deus que se humanizou, que assumiu a forma de homem, um Deus que sofre, um Deus que na pessoa de Jesus, humanizado, está aprendendo também. Se você vai ver a história, Jesus, ele está aprendendo até. A pessoa de Jesus, obediente, cumpridor. E que a gente possa, em nome do Senhor Jesus e por sua palavra, aprender verdades que estão que estão escritas, que foram deixadas para nós vivermos, para nós caminharmos através delas. Mas o certo é que o Emanuel, o Deus vivo, eterno, soberano, está conosco e para sempre. Não somente foi, digamos assim, carimbado que Deus está presente, mas Jesus mesmo, quando está prestes a morrer, ele diz que nunca mais vai deixar os seus discípulos. Nunca mais. Vai estar com eles, continuará com eles, até a consumação dos séculos. Então, que a gente possa aprender princípios bíblicos na palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, nós vamos orar a Deus. E nessa oração, orem por Raíssa, o nome? Vanessa. Eu sou bom demais. Dali para aqui eu troco o nome das pessoas. Então nós vamos orar por Vanessa, né, que está em casa, passando esse período com seus familiares e depois volta ao tratamento. Mas vamos orar por sua vida e vamos orar por tantos outros, em nome do Senhor Jesus, que estão aí nessa luta travada com relação às enfermidades, às doenças, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, estamos aqui adorando o seu nome. Deus está conosco e nós estamos aqui na presença dEle, adorando a Ele, cultuando a Ele.
Amém. E após a oração, as crianças vão estar apresentando um louvor, vão estar louvando a Deus. Tem 50% das que ensaiaram? Então agora, nesse instante, não tinha ninguém para cantar. Agora canta ali, canta aqui. Eu quero saber a quem é que eu vou passar a palavra. Então o Ministério do Louvor vai cantar. As crianças ficam depois, ver se chega outras crianças. Foram mais que ensaiaram, né? Uma vez a gente junta as crianças para... Porque senão, se as crianças não chegar para cantar, irmão, quem vai cantar é a mãe, viu? Não quero nem saber. O hino é com voz mesmo, então as mães vêm e cantam. Mas vamos louvar, vamos orar a Deus. Após a oração, o Ministério do Louvor estará louvando a Deus e nós estaremos colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, por tua graça, Senhor. Graça infinda, meu Pai. Graça que vai além dos limites dos nossos, vai além das nossas informações. Nós, ó Deus, não temos como calcular essa graça. Nós não temos como dimensionar esse amor. É amor demais por nós. É amor demais para nossas vidas. Graça e amor, Senhor, mostrados em atos, em ações, em vida, Senhor, sendo entregue na cruz, em sangue sendo derramado, em mães sofrendo a dor de ver o seu filho unigênito, imaculado, ser morto sem merecer. É graça, Senhor, revelada em um Deus se humanizando, se fazendo homem, assumindo a forma de servo, assumindo o nosso lugar, dando a vez, colocando-nos, ó Deus, não em igualdade, mas nos assemelhando como filhos de Deus. Que amor! Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, de poder, ó Deus, adorar o Teu nome, celebrar o Teu nome, de poder, ó Deus, cultuar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, além do nosso louvor e oração, adoração. Pai, em nome de Jesus, recebe a adoração, recebe o culto que está sendo te oferecido nessa noite. Por amor do teu Filho Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Então, o Ministério do Louvor vai louvar o Senhor e... Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Somos gratos ao nosso Deus por estarmos mais uma vez aqui na sua presença. Um dia especial, né, como hoje. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. No entanto, nada nos impede de ter um momento de celebração onde nós relembramos, nós comemoramos e agradecemos ao nosso Deus por ter se feito homem e ter vindo aqui à terra
para nos libertar das algemas do pecado. Então é um dia de nós agradecermos ao nosso Senhor e celebrarmos a redenção. Então vamos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor com alegria. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, 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 oh. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra. Que coral bonito. A honra, a glória, a força
pertenço, Deus, que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Aleluia, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina,
em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos aplaudir a Ele, que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. A igreja pode sentar. Pastor Alessandro está com a palavra. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos comemorar Natal a semana de novo. Vamos, Cleide? Vamos comemorar Natal para a semana de novo. Estão entendendo? Entendeu, irmão Júnior? Irmãos, é uma bênção poder estar mais uma vez na casa do Senhor, adorando ao Senhor, com o povo do Senhor, no dia do Senhor. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Nós lemos antes no Evangelho de Mateus, aqui, capítulo 1, a partir do versículo 18. Mas agora nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e a partir do versículo 26. Nos diz a palavra do Senhor. Aí tem como você acompanhar aqui no Data Show. Vai estar na mesma versão que eu estou lendo aqui. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá
com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus querido, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui para a sua glória, para a glória do seu bendito nome. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus, da maneira mais urgente da tua direção na nossa vida, como sempre dependemos dela. Que o Senhor nos conduza nessa noite no entendimento da tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Que a gente seja tirado, ó Deus, daquilo que nos convenceu, daquilo que nós estamos convencidos e que não é teu, que não te agrada, que não é a tua vontade. Revela-nos o teu querer por amor do teu Filho Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a história do nascimento de Jesus, ela é contada com aquela ideia. Nasceu simples, humilde, nasceu numa manjedoura, né? Não teve uma maternidade, não teve nem uma parteira, vamos assim dizer. Foi acolhido em uma estrebaria o seu nascimento. A ideia, ele é filho de um carpinteiro. A ideia que se tem de um carpinteiro, parece por aí se falando, parece que José era um Zé Ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, que é o que nós lemos no texto hoje, tanto no texto de Lucas, como no texto de Mateus. Nos dois textos. No texto de Mateus, que nós lemos a partir do versículo 18, quando José soube que Maria estava grávida e que não era dele, disse até que por uma questão de zelo por Maria, ele pensou em fugir secretamente, em deixar Maria e sair sem dizer nada a ela, a ninguém. Mas aí diz que um anjo do Senhor falou com ele em sonho. Maria também, nós encontramos no texto, nós acabamos de ler um texto que diz que naqueles dias veio um anjo, aproximou-se dela para falar com ela. Então, vamos pensar o seguinte: o nascimento de Jesus, com essa imagem que as pessoas têm, que parece que foi tão, assim, sabe, foi tão desprovido, digamos assim, de cuidados, de recursos. Mas vamos pensar um pouquinho, baseados no texto que a gente leu, em que família Jesus nasceu? Qual foi a mulher que foi escolhida por Deus para dar à luz o seu filho? Quem era aquela jovem? Como era ela? Como ela se comportava? Quem era o seu esposo, o seu candidato, seu futuro esposo, que estava já acertado o casamento com ela? Quem era aquele homem José? Pois bem, o texto mostra para a gente que eles eram pessoas que ouviam Deus falar. Era gente que Deus enviava seu anjo para falar com eles, acordados ou dormindo. Ou seja, Deus não colocou seu filho para nascer numa estrebaria. Deus não colocou seu filho para nascer num lugar pobre. Deus não mandou seu filho porque ele andou em cima de um jumento. O jumento era o transporte, era o veículo mais rápido daquela época. Para quem não tinha cavalo,
o pobre andava de jumento mesmo, era o transporte que se tinha. E eu não sei se alguém aqui já montou em jumento, não é uma montaria muito boa, não. Eu acho que montar em jumento só não é igual a montar em camelo, mas é uma coisa meio... Porque camelo, para montar, ele tem que deitar, é aquela coisa todinha, quando levanta você tem que ter cuidado para não cair, né? E é toda uma estrutura para montar num camelo. Mas jumento não é animal de ninguém montar. Eu, graças a Deus, nunca tive esse privilégio. Eu já montei de burro, cavalo, montei. Mas nunca montei em boi, mas nunca montei em jumento. Minha mãe andou muito em jumento. Parece que foi. Minha mãe trabalhava com jumento, então minha mãe montava jumento. Eu mesmo nunca montei em jumento na minha vida. Mas assim, não pense que Deus escolheu um lugar simples, um lugar humilde, um lugar todo assim pobrezinho para o seu filho nascer. Deus escolheu uma jovem que ouvia a voz do anjo de Deus falar com ela. Deus escolheu um homem que, quando ele dormiu, já tendo plano no seu coração de deixar Maria para protegê-la talvez de um escândalo, porque ela era virgem e estava candidata ao casamento com ele, agora de repente começa, como diz o pastor Cláudio Duarte, né, nas suas mensagens aí bem animadas, como ele diz que José olhava para os pés dela inchando, já ela mudando, a forma corpórea dela mudando. Então ele disse, eu vou embora, porque daqui a pouco vão querer matá-la apedrejada, porque era o que acontecia com uma jovem que engravidasse antes de se casar. E ele, mesmo pensando em deixá-la secretamente, vem um anjo de Deus e fala com ele. E deixa eu lhe falar uma coisa, não é a questão do anjo falar com Maria ou do anjo falar com José. A questão é, Maria ouve, Maria escuta, Maria atende o anjo. José, ele atende o anjo, eles ouvem e eles estão dispostos a obedecer à voz do Senhor. Vamos pensar, tentar traduzir isso um pouquinho para a nossa realidade. Ou seja, José e Maria eram pessoas que levavam a vida, levavam o que estavam planejando, levavam o que faziam a sério. Então, pensar que Natal é essa coisa de mensagem bonitinha, essas mensagens que eu acho bonito e gosto, viu? Eu não estou dizendo, não estou condenando, não. Pelo contrário, eu gosto, eu acompanho, eu ouvi, agradeci até mensagens que eu recebi. São mensagens maravilhosas, mas é mais do que isso. O nascimento de Jesus não é somente para que a gente possa reproduzir mensagens. O nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, o plano de Deus para o nascimento do seu filho é vidas equilibradas, vidas em prumo, vidas no altar, vidas ouvindo a voz do anjo e obedecendo, vidas que ouvem a Deus e se submetem a essa palavra, a essa voz. E aí a pergunta é, como é que está a nossa vida, já que hoje à noite nós estamos, digamos, aqui celebrando Natal, né, irmã Michele? Como é que está a nossa vida, irmã Michele com seu esposo, como é que está a nossa vida, já que nós estamos aqui celebrando Natal? Como é que está a nossa vida? Como é que a palavra de Deus... E a gente, quando falar de Deus, vamos falar do soberano Deus, daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade, daquele que sabe tudo da nossa vida, daquele que nada nós escondemos dele. Como é que está a nossa vida diante da realidade, daquilo que ele tem nos chamado para viver, daquilo que ele tem falado ao nosso coração, daquilo que nós sabemos da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Então, Maria e José são pessoas que levam a vida, ou que levam as coisas de sua vida a sério. Eles querem ver as coisas sendo feitas, mas da maneira certa, da maneira correta, da maneira que Deus é exaltado, que Deus é glorificado e que eles serão abençoados. Como o anjo diz, tu és bendita, tu és bem-aventurada, tu és feliz. Ou tu és agraciada, o Senhor te escolheu. Ou seja, Deus escolheu você. E Ele espera de você que você corresponda querendo viver seriamente a vida que Ele te chamou, que Ele te escolheu para viver. Por isso que ser cristão vai para aquela ideia quando perguntava
se eu não me engano, aqui a Lutero, acredito que foi isso, quando o moço pergunta a Lutero, como é que eu faço para ser um homem, um homem que temente a Deus, ou um homem que está fazendo a vontade de Deus? E esse homem era um sapateiro, e ele disse: o que é que você faz? Ele disse: eu faço sapato. Ele disse: então faça um sapato de qualidade, vendam por um preço justo, e você estará fazendo a vontade de Deus. Você não estará fazendo a vontade de Deus quando estiver apenas no culto, na igreja. Você não faz a vontade de Deus quando você está cantando hinos. O Senhor reina, reinará com majestade. Você não sabe fazer a vontade de Deus somente quando você está cantando hinos. Você não somente está fazendo a vontade de Deus quando você está orando ou pregando o Evangelho. Você está fazendo a vontade de Deus quando você está vivendo o Evangelho. Quando você está levando a vida, a tua vida, o que você tem que fazer, você está levando a sério. Porque você está levando diante de um Deus soberano, que escolheu você, que falou para você e que fala com você através da sua palavra, para que você o tema, para que você o obedeça, para que você o sirva. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que o Natal, ele acontece, Deus escolhe o momento do seu filho nascer por pessoas, ou na vida, ou na família, de pessoas que estão dispostas ou que ouvem a Deus. Pessoas que querem ouvir a Deus, que estão ouvindo a Deus, que estão atendendo à voz do Senhor. E aí, irmãos, você vai observar que a gente, pensando assim, ouvir a Deus, eu não estou falando de ouvir a Deus apenas o momento da visão em que Maria vê o anjo, o momento do sonho em que José, ele vê o anjo no seu sonho falando com ele. Eu estou falando de ouvir a Deus na atitude deles após isso acontecer. Maria sabe onde está vivendo, Maria sabe a cultura, Maria sabe os costumes do seu povo, Maria sabe o que o povo pode dizer dela, se ela se encontrar grávida, mesmo antes do casamento acontecer. Mas mesmo assim, ela prefere ouvir e atender a voz de Deus, obedecer a Deus. Aconteça o que acontecer, ela vai dizer: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Ela quer que Deus cumpra a sua vontade na vida dela. Agora, irmãos, quando José, ele fica sabendo que Maria está grávida, que Maria está esperando um filho, José, ele não vai discutir com Maria por causa da sua gravidez. Você já pensou como é pessoas que ouvem a Deus, pessoas que sabem ouvir a Deus? O anjo não tinha falado com José ainda não, ele ainda não tinha tido o sonho. Ele percebeu que Maria estava grávida. Por que Deus escolhe que o seu filho nasça justamente no meio, ou naquela família de José e Maria? Deus sabe quem é Maria, Deus sabe quem é José. Antes do anjo falar com ele, antes do sonho, ele viu que Maria estava grávida. Ele soube que Maria estava grávida antes dele ter aquele sonho, dele ver aquele anjo falar com ele. Antes do anjo falar para ele que aquilo era uma obra do Espírito Santo. Antes disso, está ele lá, crendo, acreditando que pode resolver aquilo de uma maneira sábia, de uma maneira equilibrada. E aí ele toma uma decisão, sem querer que as coisas, sem jogar tudo para o ar. Ele procura resguardar, ele procura protegê-la com a ideia de que se ele foge, se ele vai embora, a responsabilidade vai recair sobre ele. E aí o anjo entra em ação novamente para falar com ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Está tudo certo. O anjo falou com Maria, ela disse: cumpra-se em mim a tua vontade.
O anjo falou com José, José acorda e já desistiu, não vai mais embora, não vai mais abandonar Maria. Mas aí surge, naquele período de gravidez de Maria, surge uma outra situação. O imperador, quem está governando Roma naquela época, dá ordem que todos os homens, eles têm que retornar para suas terras para passar por um certo censo, aquele negocinho do IBGE aí, para se fazer um certo rastreamento aí, anotações. E ele diz que é para que as pessoas os homens têm que ir para o censo. E o que acontece? Maria está grávida, a barriga cresceu, e ele sabe que Maria engravidou, ele sabe disso. Mas acontece então o seguinte: o que é que vai acontecer? Quando eles estão pensando, quando ele está nessa ideia de que tem que cumprir as ordens de um imperador, de alguém que deu ordem, e eles têm que retornar para suas terras. Aí José vai ter que sair ali da Galiléia e tem que ir para Belém, que é a sua terra, a terra de Davi, de onde vem a sua origem, e ele tem que ir para lá para poder passar por aquele período de registro, do censo. E quando José vai para lá, acontece o seguinte: é justamente nessa sua viagem que talvez seria tudo diferente se fosse conosco em nossos dias. Porque Maria já está com a barriga grande, prestes a ter um filho, e José poderia dizer o seguinte: se fosse eu dizia assim, vai para a casa da sogra, vai para a casa da mãe, porque eu vou lá, o censo era os homens que tinham que ir lá para fazer. Mas José leva a sua esposa, José leva Maria com ele. Maria o acompanha. Maria vai naquela viagem junto com José. Alguns talvez acreditem que a saída dele para lá fosse porque a profecia seria que Jesus tinha que nascer em Belém. Mas independente disso, o que nos mostra é o comprometimento, é a responsabilidade que há naquele casal, o quanto eles estão ligados, o quanto eles estão preocupados em se cuidar, o quanto José está preocupado em cuidar da vida de Maria. Vão para lá para o censo. Quando José está pensando, quando passa-se o período do censo, para ele voltar com sua esposa, um anjo, mais uma vez, dá uma ordem, fala com ele que ele não volte para Galiléia. Por quê? Porque estão querendo matar a criança, estão querendo matar aquele menino. Irmãos, o menino nasce, vai crescendo, chega um dia que eles retornam em um período para Jerusalém, lá para sua terra, em uma festividade, um evento festivo e assim comemorativo daquela cidade, e ele volta para lá. E naquela volta, por algum motivo, ninguém sabe qual realmente foi a razão, mas diz que na volta eles perdem-se de Jesus. Maria e José se perdem de Jesus naquele caminho de volta. Irmãos, mais uma vez nós temos um outro momento, um perguntando, aí um vai perguntar ao outro, é claro, eles perguntam entre si: cadê Jesus, cadê o menino? É claro, Maria não sabe, José também não sabe. Procura entre familiares, pessoas próximas, amigos que estão naquela viagem, e nenhum deles sabe onde está Jesus. Jesus é encontrado depois por eles discutindo com doutores da lei no templo. Jesus não está com eles naquele momento, até eles voltarem para encontrarem Jesus discutindo com mestres da lei no templo. Mas uma outra coisa nós aprendemos aqui é que existem situações, existem coisas na vida das pessoas que vêm para trazer as nossas vidas, para trazer os maiores dilemas, os maiores conflitos na nossa vida. José e Maria, eles eram candidatos a terem problemas e conflitos na sua casa. As coisas como sucedem, como acontecem com relação ao nascimento daquela criança, parece para ser promovido dentro daquele lar, dentro daquela família, dentro daquele seio familiar, um problema. E prematuro, para quem não casou ainda. Mas eles parecem que sabiamente, eles sabem resolver conflitos e problemas. Até mesmo quando Jesus é perdido naquela viagem para Jerusalém, mas eles sabem
como resolver e vão procurar Jesus no templo. Eles sabem, talvez, onde podem encontrar o seu filho. A ideia é a seguinte, é que nessa vida nós vamos sempre ter pessoas que vão causar problemas. Nós vamos sempre ter pessoas nessa vida que são problemáticas. Nós vamos ser tentados pelos problemas à nossa volta o tempo todo. Mas aquela família que que Deus escolheu para nascer o seu filho Jesus, era uma família que nos dá várias lições. E uma delas é que nós podemos até lidar ou encontrar com pessoas, ou termos pessoas na nossa casa, na nossa família, que são pessoas de conflitos, que são pessoas problemáticas, mas nem por isso a gente precisa deixar o problema se estabelecer ou o problema tomar dimensões e crescer na nossa família. Nós podemos tomar posicionamentos sábios, nós podemos tomar uma outra postura. Podemos lidar com problemas, podemos lidar com pessoas problemáticas, mas podemos responder a isso com equilíbrio. Há pessoas que não sabem esperar nem orar a Deus. Há pessoas que não sabem ouvir Deus. Mas Deus não escolheu essas pessoas para colocar Jesus para nascer no seio dessa família. Deus escolheu Maria e José porque sabia que eles sabiam ouvir a Deus. Eles sabiam orar a Deus. Eles sabiam receber anjos de Deus da sua vida. Então aprenda que mais do que celebrarmos o nascimento de Jesus, nós precisamos aprender que nós devemos ser pessoas que estão dispostas a ouvir a voz de Deus. O que foi que Deus falou para mim através da sua palavra? Pode ser que o seu esposo não queira ouvir, mas você pode ouvir e orar por ele. Pode ser que a sua esposa ela não tenha vindo para a igreja ouvir a palavra, mas você pode ouvir e orar por ela. Pode ser que os seus filhos não estejam querendo ouvir e nem obedecer à voz de Deus, mas ninguém pode impedir de você durante a noite acordar, colocar a mão sobre a cabeça dele enquanto ele dorme e orar dizendo: eu abençoo a vida do meu filho, eu sei ouvir a Deus na minha vida. Então nós precisamos aprender que Deus nos coloca nos lugares, ou que Deus nos coloca em situações que nós não precisamos estar por cima, não. Nós precisamos apenas entender que Deus tem o controle de tudo e Ele nos dá apenas a direção, e nós obedecendo seremos vitoriosos. Então a família onde Jesus nasceu não era uma família rica, talvez, não era uma família das melhores religiosas, mas era uma família que sabia ouvir a voz de Deus. Era uma família que sabia quando ouvir as coisas, não sair espalhando para todo mundo, mas esperar a ação de Deus no seio dessa família. Maria não foi logo contar para José. Você já pensou Maria contando para José? Como é que seria? José, eu estou grávida. Não, deixa eu ver, o Senhor vai ter que falar com ele. Se Deus falou comigo, então Deus está nesse negócio. Deus está cuidando. Você já pensou Maria dizendo para José? Eu lembro de pastor Cláudio Duarte falando isso. Ele diz assim: Maria ia chegar para José e dizer assim: José, eu estou grávida. Eu recebi a visita de um anjo bem grandão, desse tamanho, bonitão. Chegou lá e disse que eu estou grávida agora e pronto. E o pastor Cláudio Duarte disse assim: se fosse ele, a mulher dele chegasse para ele e dissesse que viu um anjo desse tamanho na casa deles e que ela estava grávida, o pastor Cláudio Duarte disse que ia querer saber que era o anjo, porque dessa vez ele ia ter um homicida de anjo. Ele disse que ele ia matar o anjo. Ele estava decidido a fazer isso se fosse com ele. Então Maria não tinha, era uma coisa que ela não podia contar, mas ela podia confiar no Senhor. Tem coisas que você não precisa e não deve contar. Tem coisas que você tem que ouvir a voz de Deus. Então a família que Deus escolheu para Jesus nascer era uma família que primeiro ouvia a Deus. Era uma família que não saía espalhando as dificuldades ou os dilemas que tinha na sua vida para os outros. Esperava que o Deus que deu a graça. E outra coisa, se Maria tinha um problema agora, quem foi que trouxe problema para Maria? Quem foi que visitou Maria? Se Maria tinha um problema,
foi o anjo que trouxe o problema para Maria. Então Maria está o quê? Esperando apenas que o Senhor que mandou o anjo cuide dela. Então não vou contar para ninguém. O que eu sei que Deus está fazendo e o que Deus está trabalhando na minha vida, deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Mas outra coisa é que além de ouvir Deus, além de não se precipitar, nós vemos que há também nessa família, uma família que sabe resolver problemas, que diante das situações problemáticas, essa família sabe ser equilibrada. Que Deus nos dê a graça para que Jesus realmente esteja na nossa vida, que a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus sobre nós, seja fazendo-nos ser pessoas que ouvem a voz de Deus, que ouvem o que Deus fala. Se alguém não quer ouvir, mas eu quero ouvir Deus falar comigo. Pessoas que não se precipitam, aquilo que mesmo não sabem explicar, que estão vivendo diante delas um dilema, mas elas não vão espalhar para os outros, porque elas sabem que o Deus que colocou-as diante dessa situação é o Deus que fará com que elas compreendam no tempo certo, e Ele fará o seu nome ser glorificado no momento certo também. Pessoas que diante dos problemas, que Deus nos faça ser assim. Pessoas que diante de gente problemática, de pessoas trabalhosas, saibam, eu posso ter equilíbrio, eu não preciso xingar como fulano xinga, eu não preciso perder as estribeiras como os outros perderam, eu posso me colocar diante do Senhor e saber me conter. Isso é ter Jesus, é ter as boas novas da salvação na nossa vida. Amém? E que Deus nos abençoe, porque eu não estou vendo um forte amém, não. Amém. Eu entendi agora que o forte amém foi por causa do Deus nos abençoe, e o Deus nos abençoe já prenuncia o fim da mensagem, e aí no fim da mensagem o amém fica mais forte. Oh, glória! Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor? Amém, né, irmã Rosângela? Sim, irmão, senta um pouquinho, só um pouquinho de paciência, assim. Eu fico aguardando, porque a gente anunciou. Aí depois eu disse, irmã Bia, eu prego enquanto as crianças chegam, é mesmo. As crianças vão louvar a Deus, vão cantar, irmãos, vão apresentar um cântico.
Amém. 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 Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Esse negócio de deixar as crianças por último dá errado. Olha para ir para Samuel. Samuel, coitado, caiu no sono, ficou cansado. Enfadaram Samuel logo. Era para a gente ter cantado no começo, rapaz. Vamos orar ao Senhor, irmãos, agradecendo a Ele por esse momento. Nós estamos chegando já na reta final, né, do ano. No próximo sábado é o último dia do ano. E nós temos o hábito de fazemos sempre o culto de encerramento do ano na igreja, não é? Temos optado para não encerrarmos de meia-noite, fazemos mais cedo, fazemos no horário normal, nosso culto, e os irmãos voltam para casa para passar, né, a passagem do ano, né, como se diz, com seus familiares. Mas semana que vem a gente está aqui, em nome de Jesus, no sábado, o culto de encerramento. Tem uma mensagem que eu ia pregar hoje, mas nós já tínhamos por causa do Natal, então fica para sábado que vem, em nome de Jesus. Eu creio que será abençoadora para a nossa vida, em nome do Senhor. Então, sábado nós estaremos aqui no horário normal, culto de 7 horas a 8h30, 7 horas a 8h30, mais ou menos, né? Se der tempo. Como hoje está 8h40 já, mas ninguém vai ficar depois, a gente vai embora para cada um para a sua casa no sábado que vem. E no domingo também é o primeiro domingo do ano. Aí fica meio puxado, os irmãos acham, como é que vai? A gente vem no sábado, vem no domingo de novo. Eu pretendo estar aqui no domingo novamente, em nome de Jesus, no primeiro domingo, iniciando na casa do Senhor também. Eu quero encerrar no sábado e quero estar aqui no domingo. Eu sei que alguns ficam cansados, talvez viajam para a casa de parentes e irmãos. Não podendo, a gente está orando aqui pelos irmãos. Os irmãos oram por nós de onde estão. Amém? Mas nós estaremos aqui sábado, no horário normal, culto normal, e no domingo também, em nome de Jesus. Amém? Vamos. Mas tem durante a semana, na quinta-feira, a escola bíblica à noite, viu? Tem a terça-feira, na terça-feira, ciclo de oração à tarde, e na quinta-feira, o culto a escola bíblica, na quinta-feira à noite, perdão. Oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Pai, por Tua bondade, por Teu amor por nós, por Tua graça, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque Jesus não apenas nasceu em Belém, mas nasceu, ó Deus, o Redentor nas nossas vidas também, que habita em nós, habita com o seu povo, Emanuel, que está conosco nessa noite. Te louvamos, ó Pai, e nós colocamos diante do Teu altar, ó Deus, as nossas vidas, a nossa família. O Senhor escolheu uma família para o seu filho nascer, o Senhor escolheu uma mulher para gerar o seu filho, em nome de Jesus. O Senhor escolheu, ó Deus, um lugar, um lar, para que o seu filho tivesse uma mãe, um pai. E nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque não somente o Senhor instituiu a família, mas o Senhor colocou o seu filho em uma família, Deus, para que nós tivéssemos a bênção na nossa família. E nós louvamos o Teu nome, abençoando, ó Deus, todas as famílias aqui representadas nessa noite. Que a Tua graça seja derramada, Senhor. Que o testemunho, ó Deus, de vida de cada um seja realmente de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, pessoas que foram transformadas, que nasceram de novo, que são novas criaturas. Sim, Pai, nós oramos e nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido nessa noite, pelos louvores aqui ministrados, pelo o cântico, ó Deus, a celebração, na vida não somente, ó Deus, das crianças nessa noite, mas de todos os ministérios de louvor da Tua casa. Nós Te adoramos e Te agradecemos, ó Deus, rogando a Tua bênção e saúde sobre todos nós, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus a todos.